Você já se perguntou por que algumas pessoas conquistam tudo o que desejam, enquanto outras apenas sonham? Por que oportunidades parecem chegar para uns e para outros parecem sempre fora de alcance? Hoje, vamos revelar algo que pode mudar toda a sua vida. O universo aprova a ação decidida, e ele só se alinha com quem tem coragem de agir. Fé inabalável e disciplina diária. Prepare-se para conhecer a história de Eduardo, um homem que transformou sua vida enfrentando medo, dúvida e solidão, e que provou que quem decide, age e persiste, alcança a grandeza que deseja. Se você quer dar o primeiro passo rumo à sua transformação, se inscreva agora no canal, deixe seu like e comente abaixo qual decisão você vai tomar hoje para mudar sua vida para sempre. Porque o momento de agir é agora. Permita-me contar-lhe algo que testemunhei em meus anos de estudo sobre o sucesso. Certa vez, conheci um jovem chamado Eduardo. Seus olhos brilhavam quando falava de prosperidade. Ele dizia querer liberdade financeira, reconhecimento, crescimento. Seus sonhos eram grandiosos, suas palavras eloquentes, mas suas ações hesitantes. Ao longo de minha jornada como pesquisador das leis do triunfo, aprendi uma verdade que poucos compreendem. O universo não responde a desejos tímidos, ele responde à ação decidida. Eduardo me procurou certa noite após uma palestra. Havia algo inquieto em sua expressão. Ele me disse: "Senhor Hill, eu quero vencer, eu quero prosperar, mas algo sempre me impede." Eu o observei em silêncio por alguns segundos e então perguntei: "Você realmente quer ou apenas gosta da ideia de querer?" Ele baixou os olhos. "Quantas vezes você já desejou algo profundamente, mas não se moveu? Quantas vezes pediu prosperidade, mas continuou agindo com medo?" Eduardo lia livros, fazia anotações, repetia afirmações. Contudo, quando surgia uma oportunidade, ele recuava. Quando precisava investir em si mesmo, hesitava. Quando era hora de assumir riscos calculados, encontrava justificativas. Meu amigo, o universo aprova aqueles que caminham com firmeza. Certa tarde, levei Eduardo até um espelho em meu escritório. Pedi que olhasse fixamente para seu próprio reflexo. "O homem que você vê aí", eu disse, "é o único responsável pelo seu destino. Ele decide, ou ele adia." Ele respirou fundo. "A fé sem ação é apenas esperança disfarçada." Inspirado nos princípios de Napoleon Hill, a decisão verdadeira é dolorosa. Ela exige que você queime as pontes da dúvida, que corte as rotas de fuga, que abandone a confortável desculpa do talvez. Naquele dia, Eduardo tomou uma decisão diferente. Não foi espetacular, não houve aplausos, não houve garantias, mas houve algo poderoso: compromisso. E eu lhe pergunto agora: você está esperando sentir-se pronto? Ou está pronto para decidir mesmo sentindo medo? Se deseja mudar sua vida, deve decidir. E decidir é declarar ao universo: não há plano B. A partir desse momento, a transformação de Eduardo começou. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou sua postura diante do mundo. Permita-me continuar a história de Eduardo, pois é aqui que a maioria dos homens desiste. Depois daquele dia diante do espelho, quando ele declarou que não haveria mais plano B, algo invisível começou a acontecer. Não no mundo exterior, mas dentro dele. E é exatamente nesse ponto que o universo começa a observar com mais atenção. Nos dias seguintes à sua decisão, Eduardo acordava com entusiasmo, mas também com uma sombra sutil de insegurança. Ele havia prometido agir, havia prometido mudar, havia prometido cortar as rotas de fuga. Mas promessas feitas no calor da emoção são facilmente desafiadas pelo frio da realidade. Logo surgiram as primeiras dificuldades. Uma proposta que parecia certa foi cancelada.
Um cliente em potencial desistiu no último momento. Uma economia que ele havia planejado sofreu um imprevisto. Então ele me procurou novamente. Seus olhos já não brilhavam com a mesma confiança. Havia ali uma pergunta silenciosa. Sr. Hill, será que eu me precipitei? Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, pois sabia que aquela era uma encruzilhada invisível. Eduardo, diga-me, você acreditava que o universo aprovaria sua decisão sem antes testar sua determinação? Ele franziu a testa. Testar? Sim, toda decisão verdadeira é examinada pelo medo. E o medo sempre aparece disfarçado de prudência. Quantas vezes você decidiu mudar de vida e logo depois surgiram problemas inesperados? Quantas vezes prometeu começar um novo caminho e imediatamente sentiu vontade de voltar ao antigo? Isso não é coincidência, é prova. O medo pergunta, você quer mesmo? A maioria responde recuando. Os vencedores respondem avançando. Expliquei a Eduardo que o medo é apenas a sombra projetada por uma mente que ainda não se acostumou com a própria grandeza. Quando você começa a crescer, sua antiga identidade entra em conflito com sua nova visão. E conflito interno é desconfortável. Então, o que devo fazer? Ele perguntou. Respondi com firmeza. Haja mais rápido do que o medo consegue argumentar. Veja, meu amigo, o medo cresce na espera. Ele se alimenta da procrastinação. Quanto mais você adia, mais ele se fortalece. Quanto mais você age, mais ele enfraquece. A indecisão é a semente do fracasso. Princípio frequentemente ensinado por Napoleon Hill. Eduardo começou a compreender algo poderoso. A decisão não elimina o medo, ela o desafia. Naquela mesma semana surgiu uma pequena oportunidade. Nada grandioso, nada espetacular, mas suficiente para testar sua nova postura. Antes, ele teria pensado por dias. Antes, teria pedido opiniões demais. Antes, teria analisado até encontrar uma desculpa. Dessa vez, ele decidiu em minutos. Seu coração acelerou, suas mãos suaram, mas ele agiu. E sabe o que aconteceu? Nada extraordinário, imediatamente. E é aí que muitos desistem. Eles esperam que cada ação decidida produza aplausos instantâneos. Mas o universo trabalha com leis, não com emoções. Cada ação fortalece sua identidade. Cada decisão rápida constrói autoconfiança. Cada passo firme reorganiza sua mente. Eduardo começou a perceber algo curioso. Quanto mais agia, menos precisava de coragem. Porque coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. Permita-me fazer-lhe uma pergunta profunda. Você está esperando sentir-se confiante para agir? Ou está disposto a agir até se tornar confiante? Eduardo entendeu que o verdadeiro campo de batalha não era o mercado, nem a economia, nem as circunstâncias externas. Era sua mente. E naquele momento ele tomou uma segunda decisão, ainda mais poderosa que a primeira. Ele decidiu nunca mais negociar com o medo. Sempre que surgia dúvida, ele agia. Sempre que surgia hesitação, ele escolhia movimento. Sempre que surgia insegurança, ele reafirmava: eu sou capaz, eu ajo imediatamente, nada vai me deter. Pouco a pouco, algo invisível começou a mudar. As oportunidades não eram maiores, mas ele estava maior. E isso faz toda a diferença. Pois o universo não responde apenas ao que você deseja, ele responde a quem você se torna. E Eduardo estava deixando de ser um homem de intenções para se tornar um homem de decisões. Diga-me agora com honestidade, quando o medo aparece, você recua ou você avança? Porque é exatamente nesse momento, no instante em que o medo tenta pará-lo, que o universo observa e decide se você está pronto para prosperar. Depois daquele dia diante do espelho, Eduardo saiu do meu escritório com algo diferente no olhar. Não era euforia. Não era entusiasmo passageiro, era compromisso.
Mas deixe-me dizer-lhe uma verdade que aprendi ao longo dos anos. Toda decisão verdadeira será testada. Nos dias seguintes, o medo apareceu. Não como pânico, não como desespero, mas como dúvida sutil. Será que você está preparado? E se der errado? E se perder o pouco que já tem? Eduardo começou a sentir o peso da responsabilidade. Antes, enquanto apenas sonhava, tudo parecia leve. Sonhar não exige risco. Sonhar não exige sacrifício. Mas decidir exige. Ele me procurou novamente. Sr. Hill, eu decidi agir, mas agora sinto medo. Eu respondi com serenidade. Excelente. Ele me olhou confuso. Excelente? Sim, porque o medo só aparece quando você está saindo da mediocridade. Preste atenção nisto. O medo é o guardião do próximo nível. Se você não sente resistência, provavelmente não está crescendo. Quantas vezes você recuou no exato momento em que estava prestes a avançar? Quantas oportunidades já perdeu por esperar mais segurança? Eduardo começou a perceber que seu verdadeiro inimigo não era o mercado, nem a falta de dinheiro. Era a hesitação. E hesitação é a linguagem da dúvida. A indecisão é a maior aliada do fracasso. Princípio ensinado por Napoleon Hill. Naquela semana surgiu uma pequena oportunidade. Nada grandioso. Um projeto simples. Um risco moderado. O antigo Eduardo teria esperado. Teria pedido opinião de todos. Teria analisado até encontrar desculpas. Mas o novo Eduardo fez algo diferente. Ele decidiu no mesmo dia. Seu coração acelerou. Suas mãos tremeram. Mas ele agiu. E naquele momento, algo invisível mudou. Não foi a conta bancária, não foi o status, foi sua identidade. Ele deixou de ser alguém que pensa demais para se tornar alguém que executa. Eu lhe pergunto agora, você está esperando sentir coragem ou está disposto a agir apesar do medo? Porque o universo não aprova intenção, ele aprova movimento. E naquele dia, pela primeira vez, Eduardo sentiu algo poderoso. Ele percebeu que o medo diminui quando a ação aumenta. E essa foi a segunda decisão que transformou sua vida. Depois daquele dia diante do espelho, Eduardo saiu do meu escritório com algo diferente no olhar. Não era euforia, não era entusiasmo passageiro, era compromisso. Mas deixe-me dizer-lhe uma verdade que aprendi ao longo dos anos. Toda decisão verdadeira será testada. Nos dias seguintes, o medo apareceu. Não como pânico, não como desespero, mas como dúvida sutil. Será que você está preparado? E se der errado? E se perder o pouco que já tem? Eduardo começou a sentir o peso da responsabilidade. Antes, enquanto apenas sonhava, tudo parecia leve. Sonhar não exige risco. Sonhar não exige sacrifício. Mas decidir exige. Ele me procurou novamente. Sr. Hill, eu decidi agir, mas agora sinto medo. Eu respondi com serenidade. Excelente. Ele me olhou confuso. Excelente? Sim, porque o medo só aparece quando você está saindo da mediocridade. Preste atenção nisto. O medo é o guardião do próximo nível. Se você não sente resistência, provavelmente não está crescendo. Quantas vezes você recuou no exato momento em que estava prestes a avançar? Quantas oportunidades já perdeu por esperar mais segurança? Eduardo começou a perceber que seu verdadeiro inimigo não era o mercado, nem a falta de dinheiro. Era a hesitação. E hesitação é a linguagem da dúvida. A indecisão é a maior aliada do fracasso. Princípio ensinado por Napoleon Hill. Naquela semana surgiu uma pequena oportunidade. Nada grandioso. Um projeto simples. Um risco moderado. O antigo Eduardo teria esperado. Teria pedido opinião de todos. Teria analisado até encontrar desculpas. Mas o novo Eduardo fez algo diferente. Ele decidiu no mesmo dia. Seu coração acelerou. Suas mãos tremeram, mas ele agiu. E naquele momento, algo invisível mudou.
Não foi a conta bancária, não foi o status, foi sua identidade. Ele deixou de ser alguém que pensa demais para se tornar alguém que executa. E eu lhe pergunto agora, você está esperando sentir coragem ou está disposto a agir apesar do medo? Porque o universo não aprova a intenção, ele aprova movimento. E naquele dia, pela primeira vez, Eduardo sentiu algo poderoso. Ele percebeu que o medo diminui quando a ação aumenta. E essa foi a segunda decisão que transformou sua vida. Após decidir agir apesar do medo, Eduardo começou a perceber algo que poucos entendem. A decisão firme frequentemente traz solidão. Ele passou a acordar antes do sol nascer, estudar enquanto outros dormiam, planejar enquanto outros desperdiçavam tempo. Pequenos prazeres que antes eram naturais, agora pareciam distrações. Amigos e conhecidos começavam a questionar suas escolhas. Alguns até se afastaram, e ele sentiu pela primeira vez o peso do isolamento. Certa noite, sentado sozinho em seu quarto, olhando para o teto, Eduardo sussurrou para si mesmo: será que vale a pena continuar sozinho? Eu poderia estar ao seu lado naquele momento e teria dito: Eduardo, você não está sozinho, você está à frente. A solidão é o preço que o universo cobra daqueles que decidem avançar antes dos outros. É o fogo que molda o caráter, a forja da grandeza. Você já sentiu, ao tentar crescer, que ninguém entende sua visão, que suas metas parecem assustar aqueles que ainda se acomodam na mediocridade? Isso é natural. Isso é sinal de progresso. Eduardo entendeu algo crucial. A jornada do sucesso não é social, é pessoal. O que separa vencedores de sonhadores não é talento, oportunidade ou sorte. É a disposição de continuar quando ninguém caminha ao seu lado. Ele começou a abraçar sua própria companhia, a caminhar sozinho, refletir sozinho, aprender sozinho. E foi nesse silêncio que a verdadeira transformação começou. Porque quando você aprende a confiar em si mesmo mais do que em aplausos ou reconhecimento, o universo começa a conspirar a seu favor. Ele repetia para si mesmo todas as manhãs: eu sou capaz, eu ajo com coragem, nada pode me deter. E assim, passo a passo, Eduardo começou a se tornar alguém que não apenas sonha, mas alguém que realiza consistentemente. Enquanto Eduardo avançava em seus passos decisivos, uma batalha silenciosa começou dentro dele. Não havia inimigos visíveis, não havia concorrentes gritantes. O verdadeiro desafio residia em sua própria mente. A antiga versão de Eduardo, o homem que hesitava, que temia o fracasso, que se acomodava, ainda sussurrava em seu ouvido: relaxa, você já fez o suficiente. Não precisa se arriscar tanto. Talvez você devesse esperar mais um pouco. Enquanto isso, a nova versão, mais audaciosa, mais disciplinada, mais firme, respondia com uma determinação silenciosa: vá além. Construa sua própria liberdade. Decida e haja, mesmo com medo. Essa luta interna é comum a todos os que realmente desejam transformar suas vidas. O universo não desafia você apenas com obstáculos externos. Ele começa pela mente, e quem domina a própria mente domina tudo o que está fora dela. Eduardo percebeu que não bastava apenas agir. Ele precisava moldar sua própria identidade. A cada decisão firme, a cada ação mesmo quando sentia medo, ele reescrevia sua própria história. Ele começou a observar padrões em sua vida. Onde antes procrastinava, agora executava rapidamente. Onde antes reclamava, agora buscava soluções. Onde antes dependia de aprovação alheia, agora confiava em sua própria voz. E foi nesse processo que ele entendeu a verdade fundamental do sucesso. A mente é o verdadeiro campo de batalha. Se você vence aqui, vence em tudo. Inspirado em Napoleon Hill.
Certa manhã, enquanto caminhava sozinho em um parque, refletindo sobre suas escolhas, Eduardo percebeu que a vida externa começava a se alinhar com sua disciplina interna. Não de forma mágica, mas porque ele havia mudado a maneira como pensava, reagia e agia. Ele passou a controlar o que lia, o que ouvia, as pessoas com quem se relacionava. Cada influência negativa ou distração potencialmente perigosa era cuidadosamente filtrada. A mente é como um jardim. Se você não plantar sementes certas e arrancar ervas daninhas, nada de valor florescerá. E foi nesse período de reflexão intensa que Eduardo começou a aplicar outro princípio essencial: a repetição emocionalizada. Todas as manhãs, diante do espelho, ele reafirmava: eu sou capaz. O universo responde à minha determinação. Nada pode me deter. No início, parecia mecânico, mas com o tempo, cada palavra começou a transformar não apenas sua mente, mas sua postura, seu olhar, sua presença. Ele sentiu pela primeira vez que a fé verdadeira não é emocional, é prática, diária e baseada em ação constante. E então veio o momento que mudaria tudo. Uma oportunidade real, concreta, exigindo coragem e decisão imediata. A antiga versão de Eduardo hesitaria, tentaria adiar, buscaria desculpas. A nova versão não pensou duas vezes. Avaliou, decidiu e agiu. E foi nesse instante que ele percebeu a diferença entre quem sonha e quem realiza. Sonhadores esperam condições ideais. Realizadores criam condições ideais com sua própria ação. O universo aprova aqueles que não apenas desejam, mas transformam desejo em decisão e decisão em ação concreta. E a grande lição que Eduardo aprendeu e que todos nós devemos lembrar é esta: a verdadeira batalha não está fora de você, está dentro. Decida vencer sua própria mente e o mundo exterior se curvará à sua determinação. Nos dias que se seguiram, Eduardo enfrentou um silêncio desafiador. Nada parecia acontecer externamente. Os negócios não explodiam, os clientes não apareciam em massa, as oportunidades ainda pareciam pequenas ou escassas. E é exatamente nesse silêncio que muitos desistem. Mas Eduardo havia aprendido algo vital. A fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Ela se constrói através da repetição constante de decisões e ações, mesmo diante da aparente ausência de retorno. Todas as manhãs, antes de qualquer compromisso, ele se levantava e realizava seu ritual. Olhava fixamente no espelho e encarava o homem que estava se tornando. Repetia suas afirmações com emoção intensa. Eu sou capaz. Nada vai me deter. O universo responde à minha determinação. Listava as tarefas do dia, cada passo pequeno transformando-se em movimento em direção ao objetivo maior. No começo parecia mecânico, era apenas uma rotina. Mas à medida que o tempo passava, cada palavra, cada gesto, cada ação começava a penetrar profundamente em sua mente. Ele estava reprogramando sua identidade. Ele estava criando uma nova mentalidade, disciplinada, positiva e resiliente. E aqui está a verdade que poucos compreendem. A fé sem ação é impotente. A ação sem fé é vazia. Mas a combinação transforma destino. Inspirado em Napoleon Hill. Certa manhã, Eduardo percebeu algo extraordinário. Ele já não precisava da motivação externa. Ele já não esperava aplausos ou reconhecimento. Ele não dependia da aprovação de ninguém. A força que o movia vinha de dentro, de sua disciplina, de sua convicção, de sua decisão. Ele começou a perceber que cada pequeno avanço, cada telefonema feito, cada estudo realizado, cada investimento feito com coragem, estava preparando o terreno para algo maior. O universo começa a conspirar para aqueles que persistem mesmo quando nada parece acontecer. E então veio um desafio que testaria tudo o que ele havia construído até aquele momento.
Um projeto que exigia não apenas coragem, mas fé inabalável. O tipo de oportunidade que, se ele hesitasse, poderia desaparecer para sempre. O medo tentou sussurrar: e se você perder tudo? Mas Eduardo, agora moldado pela repetição e pela fé, respondeu mentalmente: e se eu ganhar tudo? Ele não pensou duas vezes. Ele agiu. E foi nesse ato, aparentemente simples, que a magia começou. Não magia de sorte, não coincidência, mas a consequência natural de disciplina, fé e ação contínua. Meu amigo, observe. É nesse ponto que a maioria das pessoas falha. Não por falta de desejo, não por falta de talento, mas por não suportar o silêncio, por não repetir diariamente a fé e a ação. Eduardo, porém, não desistiu. Ele se tornou o arquiteto de sua própria mente, e a partir desse ponto, cada passo seguinte se tornaria mais firme, mais confiante, mais poderoso, porque a fé verdadeira é construída dia após dia, ação após ação, decisão após decisão, e o universo aprova apenas os que persistem. Meses se passaram desde que Eduardo havia decidido nunca mais negociar com o medo. Cada passo que ele deu foi construído sobre disciplina, fé e ação constante. Ele havia transformado sua mente, mas ainda restava o teste mais importante: transformar sua preparação em resultados concretos. Então, um dia, uma oportunidade surgiu. Não era estrondosa, não era garantida. Era um desafio real, um investimento arriscado, porém calculado, que poderia multiplicar tudo o que ele havia construído ou levá-lo a um revés doloroso. Antes, o Eduardo antigo teria hesitado, teria discutido, pedido conselhos a todos, esperado aprovação externa, sentido medo paralisante e provavelmente perdido a chance. Mas o novo Eduardo era diferente. Ele havia aprendido que o sucesso não espera pelo estado ideal da mente. Ele exige ação imediata, mesmo quando o medo ainda sussurra. Ele passou o dia inteiro analisando cada detalhe. Planejou, calculou riscos, avaliou cenários, mas não demorou a decidir. Ele agiu. E aqui está a primeira grande lição que ele percebeu naquele momento. O universo não responde a quem apenas deseja. Ele responde a quem age com propósito, mesmo diante da incerteza. Enquanto fazia seu movimento, Eduardo sentiu algo que poucos sentem: uma mistura de medo e poder. O medo vinha da possibilidade de perda, mas o poder vinha da certeza de que ele estava agindo de acordo com sua nova identidade. Você já sentiu isso? Aquele instante em que o coração acelera, as mãos suam, e ainda assim você sabe que está fazendo exatamente o que deveria fazer? Esse é o ponto em que a verdadeira transformação acontece. Não na vitória imediata, nem no resultado externo, mas na coragem de agir quando todos os sinais internos e externos dizem para recuar. Eduardo aprendeu que o sucesso não é linear. Ele é construído passo a passo, decisão a decisão. Cada ação firme fortalece a mente. Cada passo corajoso cria momentum. Cada decisão tomada apesar do medo envia uma mensagem clara ao universo. Estou pronto, estou comprometido, nada vai me deter. E o universo começa a responder. Nos dias seguintes, pequenas vitórias começaram a aparecer. Um cliente que havia hesitado finalmente decidiu fechar negócio. Uma pessoa influente ofereceu orientação inesperada. Uma oportunidade que parecia impossível começou a se tornar realidade. Mas Eduardo sabia que essas vitórias externas eram apenas reflexo da transformação interna. O verdadeiro sucesso não estava nos números ou na conta bancária. Estava na confiança inabalável que ele agora tinha em si mesmo. Estava na certeza de que, independentemente do resultado imediato, ele sempre tomaria decisões firmes e agiria com coragem. Ele passou a entender algo que eu, Rio, sempre ensinei.
A riqueza externa é apenas um reflexo da riqueza interna. A prosperidade que você vê no mundo é resultado direto da mente que a criou. Eduardo começou a sentir uma mudança profunda. Cada ação consistente não apenas atraía resultados, mas também moldava seu caráter. Ele estava se tornando alguém que não apenas alcançava metas, mas que era capaz de sustentar e multiplicar seu sucesso. Ele percebeu que oportunidades surgem não por acaso, mas por preparação, se encontrando com decisão. E quanto mais ele praticava a disciplina, a ação imediata e a fé inabalável, mais o universo parecia conspirar a favor dele. Não de maneira mágica, mas como consequência natural da lei da ação e reação. E aqui está a verdade que Eduardo jamais esqueceria. Não espere que o mundo lhe dê permissão para prosperar. Crie sua própria permissão através da ação decidida e da preparação constante. Eduardo havia começado a colher os primeiros frutos de sua jornada, mas ele sabia, em seu íntimo, que esse era apenas o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Desafios maiores, riscos mais ousados, escolhas que exigiriam não apenas coragem, mas uma fé absoluta em si mesmo e no propósito de sua vida. Ele percebeu que o segredo da prosperidade não está em evitar riscos, mas em agir com coragem calculada, com confiança e persistência, mesmo quando tudo parece incerto. E assim, Eduardo seguiu em frente cada vez mais consciente de que o medo é um teste da sua decisão. A disciplina é a arma silenciosa do sucesso. A fé inabalável é a ponte entre a visão e a realização. E a ação decidida é o canal que transforma tudo em realidade concreta. O universo, por fim, responde a quem age com firmeza, não a quem apenas deseja. E Eduardo estava pronto para tudo que viria a seguir. Depois de meses de disciplina, ação constante e fé inabalável, Eduardo enfrentou o que eu chamo de o verdadeiro teste da decisão. Não era uma oportunidade simples, não era apenas mais um passo, era um risco que poderia mudar tudo, ou fazê-lo sentir o gosto amargo de um revés doloroso. Ele havia aprendido a agir, mas ainda não havia sido desafiado a nível total. E quando o desafio apareceu, veio com força. Um projeto que exigia coragem máxima, investimento financeiro significativo e confiança absoluta em suas habilidades recém-descobertas. No momento em que recebeu a proposta, Eduardo sentiu o velho medo sussurrar em sua mente. E se você perder tudo? Ele respirou fundo. O coração acelerou. A mente tentou buscar justificativas para recuar. O conforto de antigas decisões mais fáceis chamava por ele. Mas algo havia mudado profundamente dentro dele. Ele havia passado meses reprogramando sua mente. Ele havia moldado sua identidade. Ele havia aprendido a agir apesar do medo. E então veio a pergunta mais poderosa. E se eu ganhar tudo? A dúvida ainda estava lá, mas a fé, agora sólida e concreta, falou mais alto. Ele decidiu agir imediatamente, sem hesitação, sem procrastinação, sem olhar para trás. A ação foi rápida, firme, decisiva. E foi nesse instante que Eduardo percebeu algo que poucos homens compreendem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. Enquanto ele avançava, obstáculos começaram a surgir. Clientes hesitavam. Pessoas questionavam suas decisões. Problemas que pareciam pequenos se multiplicaram. E então Eduardo se lembrou de uma lição que eu, Hill, sempre ensino. O universo testa aqueles que decidem com força e propósito. Quanto maior a oportunidade, maior o teste. Ele respirou fundo e reafirmou suas convicções. Eu sou capaz. Eu ajo agora. Nada pode me deter. O universo responde à minha determinação. E foi nesse estado de ação determinada que algo extraordinário aconteceu.
O que antes parecia impossível começou a se tornar realidade. Pequenas vitórias surgiam, oportunidades inesperadas apareciam. Pessoas que antes duvidavam agora o observavam com respeito. Mas o mais importante, Eduardo havia transformado sua mente. Ele não precisava de confirmação externa. Ele sabia que, independentemente do resultado, havia dado o melhor de si, com coragem e disciplina. O universo responde àqueles que se tornam capazes antes de receber a recompensa. Não é sorte, não é coincidência. É a consequência natural de uma mente treinada para a ação, a fé e a persistência. Eduardo percebeu que o maior prêmio daquela fase não era financeiro, não era fama, não era reconhecimento. O maior prêmio era a certeza absoluta de sua própria capacidade. O maior prêmio era saber que ele poderia enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo, manter-se firme e continuar crescendo. E naquele dia, Eduardo finalmente entendeu uma verdade que transformou sua vida para sempre. A decisão, combinada com ação imediata, disciplina e fé inabalável, é a força mais poderosa do universo. Ele estava pronto. Não importava o que viesse a seguir. Ele sabia que a mente humana, quando alinhada com propósito e ação, é capaz de conquistar qualquer coisa. E eu lhe pergunto agora, quando o maior desafio bater à sua porta, você recuará? Ou decidirá, com coragem e fé, agir apesar de tudo? Porque é exatamente nesse ponto que o universo mostra quem está pronto para prosperar de verdade. Após enfrentar o maior teste de sua vida, Eduardo começou a perceber algo que poucos realmente entendem. A verdadeira transformação acontece primeiro dentro de você, antes de se refletir no mundo exterior. As oportunidades que antes pareciam escassas começaram a surgir de forma natural. Clientes fechavam negócios com facilidade. Pessoas influentes se aproximavam oferecendo suporte. Projetos que antes pareciam arriscados, agora se concretizavam com clareza e confiança. Mas Eduardo sabia que os frutos externos não eram a parte mais importante. O que realmente havia mudado era invisível. Sua mente agora era calma, mesmo diante do caos. Sua fé não vacilava, mesmo quando resultados demoravam a aparecer. Sua disciplina era inabalável, mesmo quando ninguém observava. Sua coragem não dependia de aplausos ou reconhecimento. Ele entendeu finalmente o princípio que eu, Rio, sempre ensinei. A riqueza externa é apenas reflexo da riqueza interna. A prosperidade do mundo é consequência direta da força da mente que a cria. Eduardo começou a notar que cada desafio enfrentado, cada medo superado, cada decisão tomada com ação imediata, tinha moldado algo poderoso dentro dele, uma identidade inquebrável. Ele havia se transformado em alguém que não depende de sorte, mas cria oportunidades. Não teme fracasso, mas aprende com ele. Não espera permissão, mas age com iniciativa. Não recua diante do silêncio do universo, mas continua firme, confiando no processo. E então ele percebeu algo ainda mais profundo. O universo não conspira contra você nem a seu favor. Ele responde à consistência, à coragem, à fé e à ação decidida. Certa manhã, Eduardo caminhava sozinho pelo parque, refletindo sobre tudo que havia conquistado até aquele momento. O sol nascente iluminava seu rosto, e ele sentiu algo que jamais havia sentido antes, uma paz poderosa, uma confiança absoluta. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não era apenas financeira, era espiritual, mental e emocional. Era saber que ele tinha o controle de sua mente, que podia moldar seu destino e que nada poderia pará-lo enquanto permanecesse fiel a si mesmo. Ele começou a escrever suas metas com ainda mais clareza, sabendo que cada pensamento positivo alimentava a ação.
Cada ação disciplinada fortalecia a fé. Cada desafio superado solidificava sua confiança. Eduardo havia descoberto o segredo que poucos dominam. A ação repetida com fé transforma o impossível em inevitável. Ele olhou para o futuro e disse a si mesmo: não importa o que venha, eu sou capaz, nada vai me deter. O universo responde à minha decisão e à minha ação. E naquele instante, ele percebeu que a vida havia mudado não apenas porque os resultados começaram a aparecer, mas porque ele se tornou alguém capaz de criar e sustentar qualquer resultado. Meu amigo, preste atenção. Você quer mudar sua vida? O caminho não está fora de você, ele está dentro. Cada decisão, cada ação, cada momento de coragem constrói a pessoa que o mundo verá refletida no futuro. Eduardo estava vivendo a prova viva de um princípio que transformou milhares de vidas ao longo da história. O universo aprova a ação decidida, e essa ação molda não apenas seu destino, mas a própria pessoa que você se torna. E assim, Eduardo avançava para a próxima fase de sua jornada. Mais forte, mais sábio, mais determinado e pronto para enfrentar desafios ainda maiores com fé, coragem e disciplina inabaláveis. Com meses de ação decidida, fé inabalável e disciplina diária, Eduardo começou a perceber algo extraordinário. O que antes parecia impossível, agora se tornava natural. Pequenos resultados começaram a surgir e, com eles, uma sensação poderosa. O universo realmente responde à ação consistente. Cada passo firme, cada decisão tomada apesar do medo, cada desafio enfrentado com coragem havia plantado sementes, e agora essas sementes começaram a germinar. Ele fechou o primeiro grande negócio que meses antes pareceria inalcançável. Clientes que antes hesitavam agora confiavam plenamente em sua visão. O reconhecimento que ele buscava externamente começou a chegar, mas o que mais importava era o reconhecimento interno, a certeza de que estava no caminho certo. Certa tarde, enquanto revisava os resultados alcançados, Eduardo sentiu uma emoção intensa. Não era apenas alegria, era a confirmação de sua própria força e resiliência. Ele percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada noite de estudo, cada momento de solidão havia moldado não apenas suas habilidades, mas seu caráter. E foi nesse ponto que Eduardo compreendeu algo que muitos ignoram. A verdadeira prosperidade começa na mente e no espírito antes de se manifestar no mundo externo. Ele começou a aplicar outro princípio fundamental que aprendeu comigo. A riqueza e o sucesso são reflexos da mentalidade. Se você domina a mente, o mundo se curva ao seu favor. Agora, sua rotina era sagrada. Cada manhã começava com reflexão, afirmações poderosas e planejamento estratégico. Cada ação ao longo do dia era guiada por propósito e intenção. Cada desafio era encarado como uma oportunidade de crescer, e não como um obstáculo. Eduardo também começou a inspirar outros. Amigos, familiares e até desconhecidos começaram a perceber sua transformação. Ele se tornou um espelho vivo do que a ação decisiva e a fé inabalável podem gerar. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, pensou: se eu conseguir superar meus próprios limites, qualquer pessoa pode. E foi aí que ele entendeu uma verdade que jamais esqueceria. Sucesso não é apenas conquistar, é também multiplicar. Quando você se transforma, você inspira e eleva todos ao seu redor. Quando você mantém a fé e age apesar do medo, o universo não apenas responde a você, ele começa a alinhar caminhos, pessoas e oportunidades. Ele começou a notar padrões claros. As portas certas se abriam no momento certo. As oportunidades coincidiam com sua preparação.
Pessoas certas apareciam em sua vida quando ele estava pronto para aprender com elas. E então, Eduardo fez uma afirmação poderosa diante do espelho, que se tornou seu mantra. Eu sou capaz, nada pode me deter. O universo está alinhado com minha ação, minha fé e meu propósito. Ele finalmente compreendeu que o verdadeiro segredo não estava em conseguir resultados imediatos. O segredo estava em tornar-se a pessoa capaz de conquistar qualquer resultado que desejasse. E foi essa transformação interna que garantiu que o sucesso se tornasse inevitável. Meu amigo, reflita sobre isso. Quantas vezes você espera que o mundo mude antes de mudar a si mesmo? Quantas vezes você deseja sem agir? Quantas vezes você teme sem decidir? Eduardo nos mostra que ação decidida, fé inabalável e disciplina diária não apenas criam resultados, mas moldam a pessoa que merece esses resultados. E naquele ponto, Eduardo estava pronto para o maior passo de sua jornada, uma prova final que definiria sua vida e seu legado para sempre. Depois de meses de disciplina, coragem e fé inabalável, Eduardo se encontrava diante de algo que poucos humanos têm a chance de vivenciar. A confirmação plena de que a ação decidida transforma vidas. Não foi mágica, não foi sorte, não foi coincidência. Foi ação constante, decisão firme, coragem mesmo diante do medo, disciplina diária e fé inabalável. O mundo, que antes parecia hostil e imprevisível, começou a se alinhar. Oportunidades surgiam no momento certo. Pessoas corretas apareciam em sua vida. Projetos que antes pareciam impossíveis agora se concretizavam com naturalidade. Mas o maior triunfo de Eduardo não estava nos resultados financeiros ou no reconhecimento externo. Estava na transformação profunda de sua própria mente e espírito. Ele olhou para trás e percebeu o quão distante havia chegado. Do homem que hesitava diante do medo, do jovem que esperava permissão para agir, do sonhador que confiava apenas na sorte, para o homem que decidiu, agiu e perseverou, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis, mesmo quando o silêncio do universo testava sua fé. Eduardo havia compreendido o maior princípio que ensino há décadas. O universo aprova a ação decidida e essa ação molda não apenas seu destino, mas a pessoa que você se torna. Inspirado em Napoleon Hill. E então veio o dia que ele esperava, mas que não precisava mais esperar, porque ele já havia se tornado o que buscava. Os frutos começaram a florescer. Negócios que pareciam arriscados se tornaram altamente lucrativos. Projetos que antes duvidava agora atraíam parcerias poderosas. Pessoas que desacreditavam agora buscavam aprender com ele. E o mais importante, ele finalmente se sentia mestre de sua própria mente e destino. Ele percebeu algo extraordinário. A prosperidade externa é apenas reflexo da prosperidade interna. Quem é rico na mente, no espírito e na fé, inevitavelmente cria riqueza tangível. Quem é forte internamente encontra soluções para qualquer obstáculo. Quem é disciplinado, decidido e corajoso transforma qualquer oportunidade em sucesso concreto. Eduardo sentou-se sozinho, olhando o horizonte, e refletiu sobre cada passo de sua jornada. Cada medo enfrentado, cada noite de estudo e reflexão, cada decisão tomada apesar da dúvida, cada ação imediata realizada com coragem. Ele entendeu finalmente que não há atalhos para a grandeza. Não há magia além da ação firme, da mente disciplinada, da fé inabalável e da persistência contínua. E então, com um sorriso sereno e confiante, ele murmurou para si mesmo: Eu sou capaz. Nada pode me deter. O universo responde à minha ação decidida e à minha fé inquebrantável. Minha vida é prova viva de que a grandeza é conquistada por aqueles que agem.
Eduardo não se tornou apenas um homem de sucesso. Ele se tornou uma força da natureza. Um exemplo vivo de que qualquer pessoa pode transformar sua vida quando decide agir de forma consistente e corajosa. Ele havia aprendido que o medo é inevitável, mas não é limitante. A dúvida é natural, mas a ação consistente é decisiva. A disciplina é o que diferencia sonhadores de realizadores. A fé, quando combinada com a ação imediata, cria resultados inevitáveis. A riqueza verdadeira é primeiro interna, depois externa. E eu lhe pergunto, leitor, espectador ou quem esteja ouvindo estas palavras, se você pudesse transformar sua vida apenas com decisão, ação e fé, se pudesse superar todos os medos, todas as dúvidas e todas as distrações, se pudesse tornar-se a pessoa que merece os maiores resultados, você faria isso agora ou continuaria esperando pelo momento perfeito? Porque, assim como Eduardo descobriu, o momento perfeito nunca chega por si só. O universo aprova apenas aqueles que decidem, agem e persistem. E aqueles que agem consistentemente, mesmo diante do medo, inevitavelmente colhem a grandeza. A jornada de Eduardo é prova viva de que a ação decidida transforma sonhos em realidade, molda a mente e cria uma vida de prosperidade, liberdade e propósito. E agora, ele está pronto para a próxima fase da vida, não mais como alguém que espera, mas como alguém que cria, decide e conquista todos os dias com coragem, fé e disciplina inabaláveis. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, o fim aqui não é o fim da sua história. É apenas o começo. Você viu a transformação de Eduardo, da hesitação ao poder da ação, da dúvida à fé inabalável, do medo à coragem que move montanhas. E a verdade é clara, o universo não responde a desejos tímidos, ele responde à ação decidida. Então eu te pergunto, você vai continuar esperando pelas condições perfeitas? Ou vai tomar a decisão hoje, agir com coragem e começar a transformar sua vida agora mesmo? Repita comigo, eu sou capaz, nada pode me deter. O universo está alinhado com minha ação e meu propósito. Se estas palavras tocaram seu coração, se você sentiu aquela faísca de motivação queimando dentro de você, então não deixe essa energia desaparecer. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que vai transformar sua mente e sua vida. Deixe seu like para espalhar essa mensagem poderosa. Comente abaixo. Diga o que você vai decidir hoje, a ação que vai dar, o primeiro passo da sua transformação. Lembre-se, o maior poder que você possui está dentro da sua mente, na sua fé e na sua decisão de agir agora. O universo aprova ação decidida. E ele está esperando por você. Então levante-se, decida, haja e torne-se a pessoa que merece todos os sonhos que você já ousou sonhar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua ação hoje define seu sucesso amanhã.